Olá, chicos e chicas! Vocês estão vendo aqui que hoje eu trouxe alguns verbos em português e em espanhol. Por quê? Semana passada eu fiquei falando, que o verbo no presente do indicativo do espanhol e do português, eles são muito parecidos, né? Eles são mesmo. Então eu trouxe aqui a prova de que eles são parecidos. Olha só. Então eu trouxe aqui português e o espanhol, né? Então eu trouxe o verbo amar. Eu destaquei aqui, a terminação do meu verbo, né? A conjugação dele é de primeira conjugação, terminada em AR. Então vamos ver aqui em português e espanhol para vocês perceberem que é igualzinho. Olha em português, eu amo. Espanhol, eu amo. Tu amas, tu amas. Ele ama, ele ama. Nós amamos, nós outros amamos. Vós amais, vós outros amais. Eles amam, eles amam. A única diferença é que no espanhol tem um acento, no português não vai ter. Aqui também, lembra que eu falei para vocês? O verbo destacado aqui, na terceira pessoa do plural, ele vai terminar em N no espanhol, né? Diferente do português que termina com M. No espanhol é N, no português, M. Aqui é o verbo que nós estudamos semana passada, né? O verbo que tem aqui, no seu radical, a letra E, ele vai mudar para I, né? Esse verbo é de segunda conjugação, terminado em ER. Vamos observar aqui no português e aqui no espanhol, para ver como é que fica. Então, eu tenho um verbo aqui, quero, quiero, queres, quieres, quer, quiere, queremos, queremos, quereis, quereis, querem, quieren. Viram como é bem parecido? Não tem muita diferença, né? No espanhol, por ele ser irregular, né? Então ele vai seguir essa regrinha aqui. Se ele tem a letra E, ele vai mudar para IE. E olha só, tá destacado aqui para vocês, né? A primeira e a segunda do plural não vão receber a letrinha IE, né? Vão continuar com a letrinha E, como aqui no verbo e no infinitivo, tá bom? Todas as outras, olha só, receberam a letrinha IE. Então, essa é a diferença aí, no português não tem IE, né? Somente IE. E no espanhol nós vamos receber aí IE. Não nas duas pessoas aqui, né? Primeira e segunda do plural não vai receber IE, apenas E. E novamente aqui, espanhol tem acento no E, no português não. E aqui também, no plural, né? Plural do verbo é terminado em N no espanhol, no português é M. Agora vamos aqui, para o nosso verbo dessa semana, que está lá na página 6 e página 7, né? Vamos colocar aqui, página 6 e página 7. Então, vamos lá. O que vai acontecer aqui nos nossos verbos dessa semana? Os nossos verbos dessa semana, eles irão receber a letrinha UE. UE, onde? Onde tiver a letra O, no radical do verbo, novamente, lá no radical. Então, eu tenho aqui o verbo de segunda conjugação, né? Não coloquei. Então, é o verbo de segunda conjugação. Português, espanhol. Esse aqui vai ser um pouquinho diferente, né? Muda um pouquinho. Então, vamos lá, Posso, puedo. Podes, puedes. Pode, puede. Podemos, podemos. Podeis, podeis. Podem, pueden. Ok? Então, novamente, olha só. No final do meu verbo é N, lá na terceira pessoa do plural. Aqui eu vou receber um acento, né? E eu tenho o que aqui no espanhol? A irregularidade, novamente, né? Então, tudo aqui onde tem o meu radical do verbo, eu vou colocar o que no lugar do O, do radical, eu vou colocar o E, como tá aqui. Somente na primeira
e na segunda do plural eu não vou colocar o e. Eu vou deixar o que está lá no meu verbo. Já entendemos aqui, então, a nossa conjugação do nosso verbo. Vamos ver algumas frases para vocês poderem perceber aí como que é fácil identificar esses verbos aí do presente do indicativo nas frases. Então, vamos lá. A primeira frase aqui é uma pergunta e uma resposta, né? É o básico, vocês já viram ano passado, mas vamos rever então. Como te llamas? Ele está perguntando, como te chama, como é o seu nome, né? E ele vai responder, me llamo, no meu caso, eu vou dizer me llamo Franciana, né? Então, olha só, eu destaquei aqui para vocês o verbo, né? Então, eu tenho o verbo llamar, olha só, o verbo llamar, a primeira conjugação, né? Então, esse daqui está em segunda pessoa do singular, olha só, ele destacou aqui, ó, te, que vem de tu. E aqui, como ele está respondendo, está em primeira pessoa, né? E aqui destaca que é o me vem de yo, que é a primeira pessoa. Então, esse verbo está em segunda pessoa e em primeira pessoa. A segunda frase, quiero pan e mantequilla. Quero pão com mantequilla, né? Então, ele está falando em primeira pessoa, né? Porque olha só a terminação dele. Esse verbo aqui é o verbo querer, né? Então, ele tem a irregularidade aqui, ó, querer. Quiero. Depois nós temos estudio espanhol. Então, ele está falando que ele estuda espanhol, né? Eu estudo espanhol. Eu estudio espanhol. Então, nós temos um verbo em primeira pessoa. Olha a terminação dele. Oh. Hablas espanhol? Então, ele está perguntando, tu hablas espanhol? Olha só. Tu hablas espanhol? Então, eu tenho um verbo aqui na segunda pessoa do singular, né? Esse verbo vem de quê? No português, ele é falar. Então, no português, hablar é falar. Vivo em Rondônia. Olha só, ele está afirmando, vivo em Rondônia. Me siento enfermo. Olha só, ele está falando assim, me sinto doente. Então, ele está se sentindo doente. Esse verbo aqui também é um verbo irregular, né? Nós temos ie, que vem do verbo sentir. Então, o ezinho se transformou em ie nesse caso. Próxima frase. Puedo jogar videojuegos? Posso jogar videogame, né? Então, ele está perguntando, ó, puedo, eu posso. Então, nosso verbo irregular aqui, né? Vem do verbo poder. Então, a letrinha O se transformou em UE. Ella lê as cartas. Então, ela lê as cartas, né? Aqui nós temos um verbo, terceira pessoa do singular, porque está falando ella, né? Pablo lê el periódico. Pablo lê o jornal, né? Novamente. Está falando o quê? De terceira pessoa do singular, né? Está falando de Pablo, que é ele. Então, nós temos aqui um verbo em terceira pessoa do singular. Ana, então está falando da Ana. Ana é uma pessoa. Ana ama seus padres. Então, ela está falando que a Ana, ela ama os seus pais, né? Os pais dela, né? No caso. Então, aqui eu tenho um verbo também em terceira pessoa, mas aqui é o verbo amar, aqui é o verbo ler do espanhol. Vou colocar aqui. Ler. Amar, primeira conjugação, segunda conjugação, né? Ok? Então, espero que aqui facilite para vocês aí entender um pouquinho como que nós identificamos qual vai ser a conjugação do meu verbo, em que pessoa, né? Para a gente poder, para nós podermos responder as nossas questões lá da nossa apostila na página 7. Então, vocês perceberam aqui que esses verbos, ele sempre está falando de uma situação que está acontecendo agora, né? Ele está perguntando, olha só, parece uma fala no cotidiano, né? Fala espanhol? Hablas espanhol, né? Estudio espanhol. Então, ele está afirmando, ó, estudo espanhol, né? Me llamo Franciana, eu sou franciana, né?
Então, está sempre falando de algo que acontece nesse exato momento. Então, o presente do indicativo sempre vai falar de situações do presente, situações que acontecem nesse exato momento. Ok? Besitos, hasta luego.